pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 49. Você já sabe, sempre estamos por aqui debatendo, analisando os principais temas esportivos, defendendo o esporte como direito e denunciando tudo e todos que querem só lucrar, transformando o esporte em uma mercadoria para o consumo de poucos. Aqui não, burguesão! Então bora movimentar essa mesa redonda que só gira para a esquerda. Hoje são vários temas, então vamos nessa. Eu sou Alexandre Arraes e já mando um canhotaço na direção da Mônica Cury. Tudo bom, Mônica? Fala, Alexandre, seu canhotaço chegou aqui em Juiz de Fora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está escutando aí mais uma vez o Ala Esquerda. E para você que está chegando agora também, que está escutando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pode chegar, pode mandar crítica, sugestão, ideia, pode falar o que vocês quiserem aí. E mais que nunca eu tenho que dizer sempre esse boa madrugada, porque enquanto eu estive fora aí do Ala Esquerda, esse foi o horário que eu mais escutei vocês, escutei todos os programas muito bons. Se você aí que está ouvindo agora não participou, não ouviu os outros programas, vai lá dar uma olhada, porque foi tudo muito bacana. E eu vou voltar aí a bola para o Rio de Janeiro, vou voltar lá para Xerém. Inclusive, Xerém agora tem um título de campeão brasileiro sub-17 com Flusão. Os moleques de Xerém ganharam mais essa, preciso falar isso. Mas vou voltar a bola aí com meu amigo, meu parceiro, Thiago Porto. Fala, Thiagão, como é que você tá? Fala, Mônica, é verdade, eu tô aqui pertinho do CT do Fluminense, né? Aqui em Xerém, mesmo sendo flamenguista, reconheço. O trabalho de base do Fluminense é muito bom, mas sem me alongar muito, bom momento a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E não quero me alongar muito, mas já que a Mônica falou sobre os programas anteriores, vamos fazer o serviço. O Ala Esquerda está disponível no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e em vários agregadores de podcast. Você pode escolher o seu favorito. E você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, no Twitter, @alaesquerda7 e no Instagram, @ala_esquerda7. Bom, dado o serviço, eu posso passar a bola e dar as boas-vindas de volta à nossa colega Mariana Vantini. Bem-vinda, Mariana. Fala, galera. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, Mônica? Tudo bom a todo mundo que está ouvindo aí a gente. Nós, né, somos todos sobreviventes desse 2020, chegamos até aqui, então é Natal, estamos aí na torcida da vacina, porque aqui a gente é movimento pró-vacina, né, não tem esse negócio de antivação, todo mundo aqui doido para voltar ao futebol de verdade, né, com essa bancada e tudo. Enfim, gente, hoje a gente está com uma pauta interessantíssima, vários assuntos aqui, então nem vou me alongar muito, só para dar as boas-vindas aí para a galera, me apresentar, e é isso, vou passar a bola aqui para o Alexandre para começar logo a discussão. Antes do Alexandre começar, eu queria só deixar claro aqui que hoje a gente está sem a presença do Herbert Borges, ele foi conduzido, né, à Polícia Federal junto com o Crivella, e vai trazer mais informações na semana que vem, não é isso, Alexandre? É verdade, né? Todo mundo preso no Rio de Janeiro e a população prisioneira, né? É uma situação terrível que a gente vive. Mas olha, não vamos nem falar disso, porque também tem muitos temas complicadíssimos, seríssimos, que a gente tem que enfrentar aqui no Ala Esquerda, né? Estamos na reta final do ano, já preparando um grande balanço que a gente vai fazer do que aconteceu no esporte, mas as coisas continuam acontecendo. E o nosso primeiro tema do programa de hoje, que vai pegar aí atualidades, questões urgentes que a gente tem que abordar. Nós vamos falar do caso, claro, do Gerson, né? No último jogo entre Flamengo e Bahia, no Maracanã, a gente acompanhou a denúncia que o Gerson fez de um ato racista por parte do jogador da equipe do Bahia, o Índio Ramírez, jogador colombiano, e depois todo aquele entrevero que envolveu o Mano Menezes, desrespeitando o Gerson, insinuando que aquela denúncia, na verdade, era um mimimi, era uma tentativa de se vitimizar, de que ele estava usando aquilo de uma forma para, enfim, colocar o Flamengo numa situação melhor. O Flamengo vivia um momento difícil na partida contra o Bahia. E a gente,
enfim, tem que novamente enfrentar essa temática do racismo. Durante muito tempo isso aparecia internacionalmente, envolvendo jogadores brasileiros. A gente sempre soube que isso aconteceu demais aqui no Brasil, mas raramente isso foi adiante. Eu estou lembrando agora de um caso envolvendo um jogador do Botafogo no jogo da Copa do Brasil contra o Juventude, e que houve a denúncia, mas isso também não foi muito adiante. O próprio caso do Aranha, que envolveu uma torcedora, isso também não teve a proporção que deveria, apesar de que serviu para uma discussão, mas não teve, digamos assim, consequências jurídicas tão graves assim. E cada vez a gente se perguntava, e quando é que isso, dentro de campo, vai gerar consequências? Teve o caso do PSG, no jogo da Liga dos Campeões, em que houve a denúncia, né, de um ato racista por parte do quarto árbitro, mas agora chegamos ao ponto de botar o dedo da ferida. Atos de racista dentro do campo, jogador com jogador. Quer dizer, eu acho que é muito importante que a gente possa debater a coragem do Gerson de enfrentar essa temática, né, de se expor, de colocar essa questão. Eu acho que a repercussão que tem tido por parte dos clubes, do próprio Bahia, mas também uma solidariedade do mundo esportivo, está sendo muito importante para enfrentar, a forma com que a imprensa também está abordando, com as exceções de praxe, né, que a gente sabe que, infelizmente, tem, acho que se portado de uma forma bastante adequada, mas eu coloco também com pesar ver um jogador colombiano vir para o Brasil e usar do racismo, tentando diminuir o jogador brasileiro negro, que eu acho que isso, de alguma forma, representa assim, o sucesso dessa colonização brutal que a América Latina sofreu, colocando sempre indígenas contra negros, como isso foi bem sucedido, né? Como quando o Flamengo foi jogar contra o River Plate na final da Libertadores, todo mundo lembra que teve um fato, viralizou, alguns torcedores do River Plate em cima do prédio, fazendo barulho de macaco, aí a torcida do Flamengo subiu e teve ali uma questão, né, de um enfrentamento, como tantas vezes já aconteceu, jogadores inclusive de sub-20, sub-17, disputando sul-americanos no Peru, no Chile, e esse tipo de coisa acontecendo. Quer dizer, a forma com que a colonização em algum desses países, que não teve uma presença tanto do escravo africano chegando, contribuindo para essa figura do racismo dentro da nossa região. Quer dizer, é algo de se lamentar profundamente, né? Mostra o sucesso da colonização capitalista para dividir os nossos povos, mas é algo que agora não tem jeito. Acho que não é torcida com jogador, não é apenas uma manifestação que aconteça fora do gramado, que vem de fora para dentro, não é nem a situação do PSG do quarto árbitro, é uma situação de jogador com jogador. Eu acho que assim, chegamos numa situação que não tem mais volta, né, Mônica? Agora é ou enfrentar e superar isso, ou então o futebol vai ser um espaço em que a gente vai sentir cada vez mais dificuldade de se identificar e ficar à vontade, né, acompanhando um esporte que a gente gosta tanto, né, Mônica? É bem isso, Alexandre. Esse é o meu caso. Sou apaixonada por futebol desde pequenininha e já falei aqui outras vezes que eu tenho desanimado muito, principalmente com o futebol masculino, profissional, por conta dessas coisas, né? Racismo, xenofobia, machismo, homofobia, tem de tudo, assim. E é um ambiente muito que potencializa muito essas coisas, né? É louco demais. Não é louco porque a gente sabe que a gente sempre soube, né? Quem sempre esteve nas arquibancadas dos jogos de futebol sempre viu isso. É que agora a gente está se atentando mais para isso. Eu concordo contigo, é um caminho sem volta. A gente já viu que não dá mais para aceitar, que não vai ser desse jeito, e o futebol vai perder uma torcida gigante aí, se não agir de acordo, né? Se não punir essas pessoas, porque não dá mais para ter esse tipo de coisa, sabe? Nunca deu, na verdade. Mas é que agora tá tipo, não rola, sabe? Assim, quando o Gerson fez a denúncia, já ao vivo ali, já fez a denúncia, e o caso começou a tomar as redes sociais, todo mundo comentando sobre o assunto. Eu vi muita gente ainda dizendo, mas
o cara tem que se defender, porque o Gerson pode estar inventando. Cara, na boa, o cara do nada ali, no calor do jogo, inventar uma parada dessa, do nada, assim, cara, eu acho isso inconcebível, eu acho quase impossível, sabe? A pessoa usar isso, usar uma luta dessa, um jogador preto como ele, usar uma luta dessa para tirar alguma vantagem. Isso não aconteceu, sabe? De fato, o jogador do Bahia falou alguma coisa para ele do tipo. Então, assim, e a postura do Bahia, a gente tem que falar sobre isso também, que é importante. O Bahia é um dos clubes mais progressistas, pelo menos no discurso do país, né? Eu sigo o Bahia, por exemplo, nas redes sociais, por conta desses discursos, assim, eu gosto de como o Bahia se posiciona. E aí o presidente saiu em defesa do Gerson, falou que a vítima não pode ser, a gente não pode duvidar da vítima nesses casos, ligou para o Gerson e tudo mais, afastou o jogador e demitiu o Mano Menezes. O Mano Menezes depois disse que a demissão dele não foi em razão disso, foi em razão do futebol mesmo, do trabalho dele. Mas foi em razão disso, né? Assim, o Mano Menezes também, cara, chega, acabou, sabe? Acabou. Um cara que, sem educação, sem escrúpulos, na beira de campo ali, eu já vi ele ao vivo comandando outros times, assim, e ele é daquele jeito ali, ridículo, bobo, sabe? E não dá mais para ter esse tipo de gente nem na sociedade, nem no futebol. Eu tô muito de saco cheio. É por isso que eu desanimo às vezes com o futebol. Tem coisas que eu não consigo acompanhar mais por conta disso. Não dá para ter esse... Aí fica aí na internet essa galera falando que o Gerson está inventando, que o Mano Menezes tem que defender o jogador dele. Ô, gente, tem que defender o jogador dele no jogo, né? No jogo. Racismo não é jogo, não é futebol, sabe? Então não tem defesa para esse tipo de coisa. Ah, é meu jogador, não sei o quê. Foda-se se é seu jogador, foda-se se é o meu time. Se fosse o meu time, eu tava ali na internet dando expor, tipo, manda esse cara embora, sabe? Esses dias, o Fluminense tá precisando de técnico, esses dias alguém deu ideia aí do Cuca, eu falei, pô, o Cuca não só foi acusado lá fora, no exterior, mas ele foi condenado por estupro de menores. Sabe, eu não quero esse cara no meu time, é isso que acontece. Foda-se se o cara é jogador do seu clube ali, ou é o seu jogador, você está comandando esse time, está comandando esse jogador, não interessa. Racismo não é aceitável, não faz parte do jogo de futebol. E que bom que o Gerson denunciou na hora, porque na hora é preciso ser feito na hora, ao vivo ali, que as câmeras não conseguem nem editar muito. Que bom que isso repercutiu, que bom que isso passou, que bom que outros jogadores saíram em defesa dele. O Richarlison, por exemplo, já saiu em defesa dele. Richarlison que jogou até no Fluminense com o Gerson, né? Na mesma época, mais ou menos. E o Gerson, que é um jogador de Xerém lá também, que veio de lá, que a gente acabou de falar isso aqui. Cara, é isso, sacou? Tem que denunciar, tem que botar a boca no microfone mesmo, falar sobre esse assunto, botar o dedo na ferida. Não dá mais para segurar isso não, porque senão eu vou desanimar do futebol, que isso para mim não é futebol. Pois é, Mônica, assim, eu não sei até quando a gente vai ter que aturar esse tipo de coisa. O lado bom é que os jogadores estão começando a ter apoio quando eles denunciam. O lado bom é que esse discurso babaca do Mano Menezes e de alguma parte da sociedade, esse discurso ridículo dizendo que é mimimi, está sendo superado. O lado bom é que cada vez mais pessoas estão começando a entender a gravidade do preconceito, a gravidade de ser racista, a gravidade de ser homofóbico, de ser machista, de ser xenofóbico, enfim. Cada vez mais pessoas estão entendendo isso por causa da luta, da nossa luta, das pessoas que sofrem. Eu que sou negro, Herbert, sofremos com o racismo. Você que é mulher, sofre com o machismo. Nós que sofremos e entendemos que sofremos, estamos começando a fazer a sociedade a entender que não é um mimimi, não é simplesmente uma brincadeira ou uma provocação, não. É um crime grave, gravíssimo. Dias antes, um menino
de 11 anos apenas, lá em Minas, no Uberlândia, no torneio amador, um menino de 11 anos saiu de campo chorando, porque o técnico do time adversário dirigiu injúrias raciais a ele, sabe? O racismo não perdoa nem as crianças. Então é algo muito sério, e isso foi 2 dias antes do jogo entre Flamengo e Bahia, quando teve o caso do Gerson. Então, é muito sério, é muito grave. Ainda bem que o Gerson se posicionou, e o Gerson disse que quer ser uma voz importante nessa luta, e que bom, porque na primeira entrevista saindo do campo, ele falou que nunca tinha sofrido, que foi a primeira vez que sofreu, mas talvez tenha sido a primeira vez assim mais direta. Mas o racismo estrutural, o racismo velado, todos nós sofremos. E que bom que o Gerson agora se junta para ser mais uma voz dizendo basta, né? Dizendo chega de preconceito. O Índio Ramírez, que é de uma região na Colômbia onde as pessoas são majoritariamente brancas, mas a Colômbia é o terceiro país com mais pessoas negras fora da África. Perde somente para o Brasil e para os Estados Unidos. Então não faz sentido nenhum, como o Alexandre falou. É o sucesso dessa colonização brutal, terrível, que aconteceu aqui na América Latina e que coloca índios contra negros e que faz com que os brancos se sintam superiores, se sintam no direito de tratar os negros da forma que bem entendem. E não é assim. Não mais. A gente não vai aceitar mais isso. Então, força Gerson, força Luiz Eduardo. O Ala Esquerda, assim como vários meios de comunicação, mais ainda a gente que surgiu para ser uma voz diferente da mídia tradicional, a gente diz que não passarão, não vão mais ter êxito em nada. Mano Menezes, sua atitude foi tão ruim quanto o cala-boca negro do Índio Ramírez. A sua atitude mostra que você é racista, sim, Mano Menezes. Você é um verme. Você falou com o Gerson em tom de desprezo. Você duvidou, mas no fundo você não duvida. Você sabe que o seu jogador fez isso e você apoia essa atitude. Então é isso. Não passarão. Cara, pois é, né? Como disse a Mônica, é desanimador ver essas situações acontecendo. Concordo com o Thiago, assim, o que o Mano fez foi surreal, assim, não tem nem palavras para descrever. Acho que agora vamos ver. Ele deveria se afastar do futebol no geral, né? Vamos ver se alguém vai. Vamos ver como é que os clubes se comportam, né? Se vai existir alguma movimentação por ele, mas o correto é que, pelo amor de Deus, né, gente? O cara fez foi injustificável, assim. Ele, por ser técnico, ele tá numa posição de conduzir esses jogadores, né? Então, a função dele, no momento que percebeu que houve uma atitude racista de um jogador, que ele tá no comando, deveria ser dar um esporro. Olha, mano, tá fazendo besteira aí, né? Tá sendo racista e tal. E o fato dele ser apoiado só mostra que ele realmente é um grande racista. Porque não existe isso de defender seu jogador, que tem que defender o jogador do seu time, não. Você defender uma atitude assim é você ser racista. Não existe outra justificativa. E eu queria, assim, demonstrar toda a solidariedade pro Gerson. Inclusive, quem não leu o texto que ele escreveu nas redes sociais, acho que vale muito a pena. Faz muito tempo que eu não li algo tão bom assim, um manifesto, vamos dizer assim, de um jogador que sofreu racismo. O texto dele eu achei realmente muito bom o posicionamento dele. Acho que vale a pena todo mundo ler. E é isso, assim, é importante. De um lado, claro que é horrível, né, que a gente esteja vivenciando isso, mas também é muito importante e é muito bom ver que existe a reação também, né? Eu acho que realmente nos últimos tempos acho que os atletas têm reagido mais, têm se posicionado mais.
O Richarlison, que a Mônica citou, é um exemplo de que ele está sempre posicionando nos mais diversos assuntos. Eu virei fã do Richarlison, assim. Além de jogar muito, tipo, ele está tendo um posicionamento muito legal, assim. E quando a gente fala de posicionamento, não necessariamente a gente está falando de uma pessoa, o militante, que pô, é isso, ele é o comunistão aí da galera, cara de esquerda, não necessariamente, é um cara que ele usa de seu espaço privilegiado de grande alcance para realmente se posicionar por questões cruciais assim, para a sociedade, né? Então, eu queria dizer que, ao mesmo tempo que é muito ruim, desanimador vivenciar essas situações, é muito bom ver esses jogadores cada vez mais se posicionando. É um absurdo, espero que o Mano Menezes reflita, tenha uma reeducação aí, né, reflita sobre o que ele fez e fique afastado. Só acho que é inconcebível esse cara voltar a comandar algum time aqui no Brasil e no mundo. Né? Perfeito, Mari. Eu acho que isso aqui é o fundamental. Pensador aí que sempre comenta isso, né? A gente sabe como é que as pessoas são exatamente no momento da dificuldade, no momento extremo, no momento em que a pessoa está acometida de um grande problema, enfim, está muito nervosa, que tem alguma coisa muito grave acontecendo, grandes tragédias estão acontecendo. É ali que você separa os heróis dos vilões, os corajosos dos covardes. É ali que você vê como é que as coisas acontecem. Então, não dá para usar esse argumento, é um guri que não conhece bem o futebol brasileiro. Não dá mais para ficar fazendo passar o pano, né? E cabe a equipe do Bahia o afastamento do jogador, que, obviamente, quem assistiu o jogo viu que é um rapaz que joga bem, é um canhoto habilidoso, talvez resolvesse o problema do meio de campo do Bahia. O Mano Menezes falou, né? Finalmente encontrei um meia criativo, né? Um jogador com um potencial enorme, jovem, mas é nessa hora em que o Bahia vai mostrar a sua grandeza. É entender que é uma situação complicada, puxa, vamos tentar passar o pano, o cara é tão bom jogador, não interessa, uma situação dessa não há possibilidade de ser enfrentada de qualquer outra forma. Então, a Mônica deu esse exemplo do Cuca, né? O Cuca foi Mônica, foi condenado na Suíça e nunca cumpriu prisão porque não tem acordo de extradição obrigatória, né? Para você automaticamente cumprir a pena. Então, passou já 15 anos, inclusive ele já pode até voltar para a Suíça, que não acontece mais nada. Mas ele foi condenado e nunca cumpriu nada por conta disso. E tem muitos outros casos de jogadores, o Marcelo Lomba mesmo, que hoje todo mundo fala, o Marcelo Lomba. O Lomba, quando era goleiro do Flamengo, agrediu a namorada, né, deu um soco no rosto da moça, sabe? E ficou por isso, todo mundo passou a mão na cabeça, não aconteceu nada, ficou por isso mesmo, né? O Jean, goleiro do São Paulo tomou a iniciativa de tirá-lo lá de São Paulo, mas um time da primeira divisão como o Atlético Goianiense não só aceita o cara, e hoje é isso, é um cara que bate pênalti, bate falta, tem gente aí falando das qualidades, como sabe jogar com o pé, daqui a pouco ninguém mais toca nos assuntos tão importantes que tem que ser levado em consideração. Eu acho que não dá mais para passar a mão na cabeça. Se o futebol continuar passando a mão na cabeça, é isso mesmo, vai criar um afastamento, um desânimo muito grande com uma parte importante da população que quer ver coisas diferentes e que não pode aceitar mais isso no futebol. Se ninguém quiser mais comentar nada sobre o Gerson especificamente, vou dar uma girada aqui para a gente tocar no tema dos melhores do mundo, né? Na escolha da FIFA, aquela escolha que muita gente só critica, acha que não tem muito a ver, mas ela revela algumas coisas, né? Esse ano, para variar, Cristiano Ronaldo e Messi podem jogar nenhuma partida, já estão automaticamente indicados, e o Lewandowski, né? O jogador polonês que joga na Alemanha e que, enfim, foi escolhido o melhor jogador do mundo. Mas em outras temporadas, jogadores que se destacaram muito não receberam indicação, não foram escolhidos. Quer levantar essa bola, Thiago? Alexandre, eu quero, antes de entrar nesse assunto dos melhores do mundo, eu quero só fazer duas observações aqui para fechar esse caso do Gerson,
falando sobre racismo, né? Primeiro, uma notícia boa, o Luiz Eduardo foi aprovado nos testes no Santos, o jovem de 11 anos que sofreu racismo em Uberlândia, e ele vai começar a treinar nas categorias de base do Santos, que é uma das melhores do Brasil. Então, que bom, notícia boa, todo sucesso do mundo ao Luiz Eduardo. Segundo, eu queria usar o Neymar como exemplo. O Neymar, que já teve muitos comportamentos detestáveis, a gente já criticou aqui no Ala Esquerda várias vezes, e eu acho que essa onda de ser antirracista, de ter um posicionamento correto, é uma onda que está tão forte que parece que até o Neymar ou a assessoria de imprensa dele entenderam isso. Então, teve o caso lá do PSG, que os jogadores se retiraram e ele se posicionou. Agora, no caso do Gerson, ele se posicionou de novo em apoio ao Gerson. Então, parece que assim, até o Neymar está entendendo esse momento e que se ele continuasse não ligando, não se posicionando, ele próprio perderia muitos fãs e seria deixado para trás nessa onda, né? Então, assim, a gente sabe que o capitalismo se apropria muito dessas pautas identitárias, mas isso é bom porque não é uma coisa que parte do capitalismo. O capitalismo é obrigado a se apropriar justamente porque as pessoas têm voz, né? As pessoas começam a ter voz e aí o capitalismo se vê obrigado a apoiar ou fica para trás. Falando sobre os melhores do mundo, você já deu o gancho de anos anteriores, então é o questionamento que eu quero começar deixando. 2020, sim, eu concordo com a eleição do Lewandowski melhor do mundo. Eu acho que ninguém mais jogou mais nessa temporada que o Lewandowski. Porém, em 2018, eu não vejo ninguém que tenha jogado mais que o Salah. Em 2019, ninguém jogou mais que o Mané. E mesmo assim, eles não ficaram ali nem entre os três, né? Eu vejo uma certa falha no método de escolha da FIFA, dos melhores do mundo, e vejo sim um pouco de marginalização, de preconceito com o continente africano. Salah e Mané, 2 jogadores africanos, né? Um egípcio e outro senegalês. Vejo um pouco falho esse sistema. Muito dessa eleição da FIFA serve como paralelo para a nossa sociedade, né? O eurocentrismo, sabe? Tudo que vem da Europa é o que é o melhor. Então, por exemplo, sem clubismo aqui, mas o Jorge Jesus, no ano passado, poderia estar entre os melhores técnicos. Por que não? Porque o que ele fez no Flamengo foi um excelente trabalho, mas não há esse espaço. Tudo que está fora da Europa não tem espaço. Então, não é uma eleição de melhores do mundo, é uma eleição de melhores da Europa. Concordo que o futebol lá, a maioria dos grandes jogadores está lá na Europa, inclusive Salah e Mané, né, que eu falei, mas eu creio que esse prêmio talvez não seja tão democrático. E eu estava vendo as seleções dos melhores do ano, tanto de agora de 2020, tanto dos homens quanto das mulheres. E isso é algo que eu tenho percebido ao longo dos anos. E essas seleções, eu acho que essas seleções meio que estão confirmando isso, né? Cada vez mais os jogadores e jogadoras eleitos são brancos, assim. Na seleção feminina, por exemplo, acho que só a Renard é negra, entre as 11 escolhidas como time do ano da FIFA. Isso talvez seja um reflexo também não só de uma eleição não democrática, mas de uma elitização do futebol que está cada vez mais excluindo o futebol, que sempre foi uma das grandes formas de ascensão social e ainda é, mas eu vejo que de alguns anos para cá estão aparecendo cada vez mais jogadores brancos e menos jogadores negros, porque a gente sabe como funciona nos clubes. Hoje em dia, muita gente paga para os garotos jogarem. Então, às vezes, você olha um jogador e você fala, nossa, como esse cara virou profissional. Mas, assim, a gente que gosta de futebol, conhece gente, sabe que rola muito isso, essa coisa do pai ou do empresário pagar para o jogador estar em campo nas categorias de base. E eu creio que esse embranquecimento no futebol é
é proveniente de uma elitização também do futebol. Né? O que você acha, Mariana? Você concorda? Eu concordo com muita coisa que você falou, assim, acho que tem muitos pontos pra gente levantar sobre essa premiação da FIFA. Eu acho que, primeiro de tudo, existe um preconceito geral, assim, no futebol. Isso inclui aqui no Brasil, com países que não têm essa tradição no futebol. E isso se aplica muito, assim, aqui na Europa, muito com o continente africano que você falou, mas também na Ásia. Acho que existe muito preconceito também com jogadores asiáticos. E é isso, assim, pra mim, o Lewandowski tem todos os créditos de ter levado o melhor do mundo esse ano. Discordo da dupla Cristiano Ronaldo e Messi. Acho que eles são dois grandes craques, mas na última temporada realmente não vi motivos para estar lá. Inclusive, vou fazer uma referência aqui que eu li a lista dos votos. O nosso jornalista representante, que foi o Martim Fernandes, ele votou Lewandowski, De Bruyne e Mané. Concordo 100% com ele. Acho que se for analisar a temporada, foram esses três mesmo. Acho que, inclusive, na temporada 2017-2018, se você for analisar assim, o impacto do jogador dentro do time, como ele foi assim, o craque do time para levar, né, o time aos feitos, os resultados, acho que o Salah teve muito mais impacto do que o Lewandowski no Bayern. Assim. Acho que ele foi muito mais decisivo do que o Lewandowski na última temporada pro Bayern. E no ano seguinte, acho que o Mané foi o grande craque também na temporada. Não entendi também, quer dizer, entendi, né, porque como o Thiago já falou, existe preconceito e, enfim, a gente sabe que é tudo muito eurocentrado. Mas, enfim, se você for analisar a temporada, foi uma grande injustiça, né, o Mané não ter ganho na temporada 2018-2019. Apesar de ser botafoguense, eu concordo que o Jorge Jesus, que recentemente deu uma declaração bem racista, né? Felizmente. Mas, assim, não tem por que ele ter ficado de fora, né? É muita panelinha ali, né? Da Eurocentrada, dos grandes clubes também, né? Daqueles que a gente sabe que são marcas mundiais. E a gente sabe também que não é qualquer clube europeu também que consegue entrar ali na lista dos melhores. Mesmo tendo bons resultados, né? E é isso, assim, acho que é bem visível que existe esse preconceito com o continente africano e adicionaria também o continente asiático. A gente teve a premiação agora do gol mais bonito e o Son ganhou, o que eu acho totalmente questionável, concordo, assim, e acho que se eu fosse flamenguista também ia estar muito, muito chateado. Mas eu tenho certeza absoluta que se fosse outro jogador de um time desses, Real Madrid e Barcelona, e de um país que tenha mais tradição no futebol, eu duvido que as pessoas iam estar chiando tanto. Eu duvido mesmo, assim. Eu acho que tem muito preconceito dele, tanto por ser do Tottenham, que é um time, enfim, que tem outras características diferentes desses times que eu citei, e tanto por ser o sul-coreano também. Acho que existe muito, muito preconceito com os jogadores asiáticos. É isso, assim. O que você acha, Mônica? Fala aí pra gente. Cara, eu tenho uma opinião bem parecida com a de vocês. Acho que o Lewandowski, é um cara que não dá pra você ficar criticando muito, né? Joga muita bola, já tem muito tempo que ele joga muita bola. Fez uma temporada excelente também. Mas é isso, né? É bem o que o Thiago falou. Primeiro que é isso, são os principais, são os melhores da Europa. Não são os melhores do mundo, assim, não sei se eles olham. A gente sabe que o melhor futebol jogado no mundo tá na Europa, mas assim, não ficar nenhum jogador ali entre os 10, sei lá, cara, eu acho que dá para olhar para outros campeonatos também, para outros países. E é isso, alguns jogadores não entram ali nos melhores, às vezes nem nos melhores, e aí fica difícil ganhar o prêmio por ser mesmo. Existe o preconceito, existe essa coisa de descendência X, é negro. Claro que existe. A premiação do futebol feminino também foi estranha também, sabe? Foi estranha. Não que eu não tenho nada contra a Lucy Bronze também, mas jogou muita bola, fez uma temporada
impecável. Mas, por exemplo, a Megan Rapinoe estava na seleção, cara, ela nem jogou essa temporada. Ela teve uma contusão, depois se recusou a jogar, ela nem jogou, ela estava na seleção. Tanto que ela fez um texto até falando, me sinto honrado, mas, assim, vocês precisam olhar melhor para o futebol feminino, né? Porque vocês não estão acompanhando, tipo isso, né? Não foi bem assim que ela escreveu, mas foi quase isso. Vocês não estão acompanhando aí o que está acontecendo. Eu queria ressaltar também que no dia que o Lewandowski levou essa, dia 17 de dezembro, que foi a premiação, se eu não me engano, no mesmo dia o nosso Lewandowski aqui no STF liberou a vacina, né? Pô, eu entrei no Twitter, só deu Lewandowski, eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu li lá, que o Lewandowski ganhou o prêmio melhor do mundo e depois ainda liberou a vacina no Brasil. Eu falei, craque, você tem que dar todas as medalhas para ele. Tem que mandar tudo pro cara, porque assim, em um dia ele já fez tudo que eu queria. Mas enfim, é isso, assim, essa discussão dos melhores do mundo, de quem que é olhado, quem que é visto, quem que não é, os jogadores, Cristiano Ronaldo e Messi, é o que eu falei, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui, que vocês já falaram, mas é isso, Cristiano Ronaldo e Messi tá ali entre os três. Por quê, assim, sabe? Jogaram muita bola a vida inteira, eles são sensacionais, eu sou fãzaço do Cristiano Ronaldo, assim. Mas, pô, essa temporada, cara, será? Enfim, não vamos ficar... Eu não gosto de falar dos nomes, né? Porque, assim, acho que alguns ali não tem... É igual a Lucy Bronze, assim, não dá pra ficar reclamando, falar dela, porque, pô, é foda a mulher já chegar onde ela chegou, sofreu várias coisas aí nesse caminho, não gosto de falar da pessoa, mas a gente precisa questionar mesmo esse sistema, quem são as pessoas que estão ali, o que está acontecendo ali por trás, né, os bastidores disso, por que são sempre esses mesmos nomes, enfim. É isso que o ala esquerda está questionando aqui, não é problema com o nome de ninguém, assim, né? É meio que isso, né, Alexandre? Pois é, Amigo. Achei até que você ia sugerir que o ala esquerda criasse o melhor do mundo ala esquerda. E a gente fosse... Podemos fazer isso. A gente fazer a nossa votação aqui, escolher qual é o jogador mais... Aí eu acho que poderia ser assim, o jogador mais importante. Teria que levar em consideração o que o cara faz dentro e fora do campo, né? Richarlison, meu voto, já tem meu voto aí. Curti, vou fazer uma enquete lá no Twitter. E aí nossos seguidores participam. Ótima. Eu também concordo. Quer dizer, o gol do Son... Tenho certeza que a Mariana achou que o gol mais bonito do ano foi Yuri Alberto contra o Botafogo, né? Então, assim, são gols que não foram nem considerados, né? É uma tristeza. Com certeza. Não é? Eu acho que a gente tem que saltar também que nesses melhores aí, o torcedor do esporte levou essa também, foi muito emocionante, foi muito massa. Um beijo pra Mel, que escuta a gente aí. Só conhecia a Mel como torcedora do esporte no mundo todo. Agora eu conheço a Mel e o cara que levou, que eu não lembro nem o nome. Marivaldo. Isso, boa. Pois é, galera. Então, e por falar em critérios duvidosos, né, e como é que as coisas são decididas, a gente pula do melhor da FIFA para falar sobre julgamentos de atletas, né, considerando a questão de doping. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre a situação da Rafaela Silva, né? Quer dizer, uma pena enorme. Rafaela Silva, aos 28 anos, quer dizer, que muitos consideram o ápice da capacidade física, técnica de um lutador de judô, uma lutadora de judô, infelizmente fica fora agora das Olimpíadas, que vão acontecer no ano que vem em Tóquio. Rafaela, que foi pega num exame antidoping, ela recorreu, evidentemente, ela apresentou todos os argumentos. É uma substância que normalmente é usada para tratamento de bronquite, de asma, né, um broncodilatador, quer dizer, é considerado como dopante porque ele ajuda um pouco na capacidade do atleta, da sua resistência e tudo mais, mas evidentemente que no caso dela, inclusive porque 15 dias depois dela ter dado positivo, ela participou do Campeonato Mundial, onde ela ficou com a medalha de bronze, e aí já não deu nada no doping, né? Quer dizer, se a pessoa
usa uma determinada substância para o doping, era muito provável que aparecesse sequelas disso num exame feito tão pouco tempo depois, mas não aconteceu. Mas, infelizmente, ontem saiu, né, essa foi a decisão da comissão de antidoping, né, manteve a punição de 2 anos, então ela até o final do ano que vem não pode disputar competições, e a Federação Internacional de Judô, inclusive, queria aumentar a pena para 4 anos. Né? Eu confesso que fiquei um pouco surpreso, porque a gente tem relatos de várias situações de atletas que acabaram tendo a sua punição diminuída enormemente quando provaram que ou porque ingeriram alguma substância, mas, enfim, sinalizaram que houve um problema no laboratório, tomavam complexos de vitamina e que houve um erro de manipulação, um problema na manipulação, ou então outros atletas que, inclusive, fizeram uso dessa mesma substância, né, mas argumentando que era uma questão de tratamento de saúde. Mas no caso da Rafaela, né, tudo leva a crer que foi por conta de uma convivência muito próxima com a filha de uma outra lutadora, né, do Instituto Reação, que tem uma filha pequena que usa essa substância para tratamento de bronquite, de asma, e que a Rafaela tem uma convivência muito próxima dela e tudo mais. Lamentavelmente, a posição da Comissão Antidopagem, da própria federação, é de que não interessa se o atleta ingeriu a substância por querer, sem querer, quer dizer, está no campo da negligência do atleta, e lamentavelmente esse é o resultado. Enfim, longe de nós querer fazer defesa de atletas que usam substâncias ilegais para o esporte, né? Ao contrário, a gente já discutiu esse tema aqui muitas vezes. O que a gente já sinalizou é um certo cuidado, inclusive, com o acompanhamento de algum desses atletas para sua recuperação, porque, afinal de contas, você abandona aí de qualquer forma um atleta que às vezes tem um vício, uma coisa aí, o que é que vai acontecer dessa pessoa se ele só sabe, às vezes, trabalhar, né, com aquele esporte, né? Então, tem o caso do goleiro do Fluminense, o Rodolfo, que caiu no antidoping de cocaína, quer dizer, a forma com que o clube tratando o jogador, mantendo o jogador dentro da sua estrutura, para que não aconteça um problema sério de depressão, ou seja lá o que for que possa acontecer, o atleta, de repente, se vê sem nenhuma alternativa, né, sem nenhuma possibilidade, vou fazer o que mais da minha vida, e isso ter consequências muito graves. Então, isso que a gente sempre chamou a atenção, um certo cuidado com o lado humano do atleta, mas nesse caso especificamente da Rafaela, a sensação que eu tive, eu fui até olhar, o presidente da Federação Internacional hoje é um austríaco, até que ponto o fato de ser uma negra brasileira que está sempre nos pódios e que é um risco para essas outras federações, para que ela conquiste medalhas, se isso não teve um peso e que se fosse uma atleta de um outro lugar, de um outro país, talvez não tivesse o mesmo tratamento. Eu acho que é uma pergunta que a gente pode se dar o direito de fazer, considerando uma certa discrepância de critérios que, pelo menos, eu observei nessa decisão. O que você acha, Mônica? Pois é, Alexandre, eu fiquei assim, arrasada. Então eu imagino que a Rafaela Silva tenha ficado também. Eu vi nas redes sociais, ela não comentou muita coisa e tal. Eu vi o treinador dela lamentando, enfim. É uma coisa muito chata, muito ruim. E é como você falou, assim, 15 dias depois, ela já disputou o Mundial, foi bronze no Mundial individual, bronze por equipe. E o resultado desse doping, que foi um doping no Pan-Americano, em 2019, o resultado saiu 14 dias depois do Pan-Americano. Então, assim, no outro dia, ela disputou o Mundial e já deu negativo nesse Mundial. Mas aí ela perdeu a medalha, inclusive, desse Mundial. Ela perdeu as 2 medalhas de bronze desse Mundial de 2019. E eu não entendi essa parte também, sabe? Eu falei, gente, como assim? Ela foi pega no antidoping no Pan-Americano, e aí, quando sai o resultado, ela compete no Mundial um dia depois, porque também não dava para ter aquela decisão de, pô, não vou competir mais. Aí ela ganha bronze individual, bronze por equipe. No outro dia, ela diz que vai ficar fora das competições por espontânea, tipo, ela decidiu isso, né? Ela, o treinador e tal, a equipe.
decidiram que ela não ia competir. Até saiu o processo todo do doping e tal, mas aí tiraram a medalha, inclusive, dessas competições que o doping deu negativo, sabe? E é isso que você falou, uma substância chamada fenoterol, que é uma substância que dilata ali os brônquios, né? É uma substância usada para asma, que ajuda na respiração e tal, então ela é proibida por conta disso, né? Você tem uma troca melhor ali de oxigênio com sangue e tal, então assim, é melhor para competir. Porém, não é uma coisa assim, tipo, sabe? Tanto que outros atletas já foram pegos também com essa substância e não tiveram nem 1/10 da pena que a Rafaela Silva está tendo, assim. Então, eu não sei. E, pô, a Rafaela Silva é um ícone do judô brasileiro, é a única mulher campeã do mundo, judoca, né, do Brasil. Ela foi campeã olímpica na categoria dela, que é 57 quilos, campeã no Rio, 2016, campeã mundial em 2013 também, teve 3 pratas, 2 medalhas de bronze em mundiais. Então, assim, é uma atleta ícone pra gente, sabe? Pro Brasil. É uma atleta que tem muitas outras se espelhando. E é uma atleta negra, você falou aí muito bem, é uma atleta negra e lésbica. Porque ela não esconde nas redes sociais dela, ela tá lá com a esposa dela, tá tudo lá, entendeu? Então, assim, é óbvio que ela também sofre com tudo isso. Você falou aí do CAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, que determina isso, que retirou essas medalhas dela, que fez essa punição, assim, né, sugeriu também essa punição enorme, também achei muito discrepante. E aí, cara, o brasileiro tem essa mania, né? Tem umas coisas que, não, mas tem que ver, igual esse caso do Gerson aí. Tem que ver se o jogador falou isso mesmo. Calma, ele é só um guri, tá chegando agora, não sei o quê. Né? Para isso, tem toda uma calma, né? Uma vontade de entender o que aconteceu. No caso da Rafaela, se você for olhar as notícias, os comentários, pelo amor de Deus, dá vontade de você sair correndo. Porque a galera é inquisidora. Foi inquisidora com a Rafaela Silva, uma atleta super renomada já, principal aí das mulheres no judô e uma das principais do judô na história do judô do Brasil, e foi assim julgada de todas as formas na internet lá. Eu vi racismo nos comentários, eu vi homofobia nos comentários. Teve um cara que escreveu assim, vou até ler para vocês aqui: quem usa de meios ilícitos para conseguir resultados não merece fazer parte da competição. Vem a CBJ passar pano nessa enganadora, ou ser enganador. Isso é homofobia. Isso é homofobia explícita ali no site, para todo mundo ler, sabe? Então, cara, é óbvio que essa mulher passa o que o Ramírez lá dentro de campo, que cometeu um ato de racismo na frente das câmeras, o Mano Menezes na frente das câmeras, o Ramírez, que foi denunciado pelo jogador na hora, não, calma aí, vamos ver. Então, assim, cara, eu não consigo entender alguns julgamentos que a sociedade faz. A gente tem muito chão para correr com isso, porque é muita gente esquisita nesse planeta, com os julgamentos muito esquisitos. Né, Mariana? Assim, é bem evidente que existe uma diferença no tratamento, né, do doping. Sem querer repetir o que já foi falado aqui, mas a gente sabe, né, que a gente está falando aqui especificamente da Rafaela, que é uma atleta latino-americana, negra, e infelizmente isso acaba, cara, isso vai acabar infelizmente influenciando, assim, o desânimo de crianças que praticam judô, sabe? Poxa, de ver uma ídola, um exemplo para elas sendo impedida de jogar, assim, sendo julgada dessa forma. E assim, não vou falar de termos técnicos, nem de fofocas, assim, de bastidores do mundo do esporte, sobre todo mundo usar substâncias impróprias e tal. Mas, assim, queria levantar um ponto que é
infelizmente, o capitalismo ele acaba formando alguns esportistas como marcas, sabe? Então, assim, sinceramente, vamos refletir aqui. Vocês acham que se um Michael Phelps da vida tivesse sido pego no doping, ele ia ser impossibilitado de competir em Olimpíadas? Ia ter uma punição tão severa, assim? Eu duvido muito, muito. E isso aconteceria, assim como outros atletas, assim, que, enfim, não vou ficar aqui citando. Até porque, assim, eu acho que nem tira o mérito deles, sabe? Eu acho que são grandes atletas, todos esses que são medidos como marca, inclusive. Acho que são grandes atletas, eu não vou diminuir o feito deles. Mas eu acho que a gente tem que nivelar as coisas, assim. E, novamente, eu não entendo sobre substâncias, mas eu acho que deve existir algum critério mais justo, assim, porque do jeito que tá é muito surreal, assim. Não tem como. É evidente que alguns atletas e algumas delegações são favorecidas, sim. E eu só queria tocar num ponto também que o Alessandro levantou, que ele citou o atleta que foi pego com o doping, só que cocaína. E eu acho que essa parte do doping também, de drogas recreativas, né, é muito delicada também. Eu acho um completo absurdo o modo que são tratados os atletas que são pegos nesse tipo de doping. Eles acabam sendo largados e, enfim, a imagem deles acaba desgastando 1000 vezes mais do que esses que são pegos no doping por vitaminas, etc. E, cara, assim, a gente tem que tratar o problema de dependência química de uma maneira mais séria, né? Você destruindo a imagem do... Oi. Então, eu acho que você ainda não estava na ala esquerda, você não estava aqui com a gente, compondo esse timaço aqui, mas a gente fez um programa para falar só sobre doping. E a gente falou muito isso, cara. A gente concorda muito com você, as nossas opiniões, assim, foram bem essas, assim. Então, e é isso, assim, e só pra finalizar aqui, a gente perdeu, infelizmente, um dos maiores ídolos do futebol recentemente. E todo mundo sabe que tinha um problema de dependência também. E todas as evidências mostram que ele morreu com uma depressão muito severa, sabe? E foi um cara que sofreu muito com a imagem sendo atacada, sabe? Na mídia e no meio esportivo em geral. Então eu acho que a gente tem que rever aí esse julgamento, tanto do doping como da Rafaela, substâncias, vitaminas, assim, para melhorar o desempenho, tanto quanto as drogas recreativas, né, que nem são feitas para melhorar o desempenho, são julgadas de forma muito severa. O que você acha, Thiago? A Mônica falou que não entende alguns julgamentos. Eu tenho certeza que foi uma figura de linguagem, porque a gente entende muito bem esse certo tipo de julgamento, né? Uma mulher negra incomoda muita gente. Uma mulher negra lésbica incomoda muito mais. Uma mulher negra lésbica da Cidade de Deus que ganha a porra toda, Olimpíada, Mundial, ganha tudo, incomoda pra caralho, né? Então, assim, a gente entende, assim, esse tipo de julgamento. A gente entende porque que na primeira oportunidade de ferrar com atletas como a Rafaela, vão ferrar porque a cartolagem é composta majoritariamente pela elite, né? Por pessoas brancas, heterossexuais, homens geralmente. Então, assim, o que a Rafaela representa, o que a Rafaela simboliza, incomoda demais. Então é por isso que ela está sendo julgada com um rigor tão grande. A gente teve um caso em 2016, a nadadora Etienne Medeiros foi inocentada pelo STJD aqui no Brasil, né, depois de ser pega no exame antidoping. O exame acusou o uso da mesma substância, o fenoterol. Não é algo, assim, a gente já tem alguns históricos
dessa substância, e não é algo tão absurdo. Tanto que, como a Mônica bem colocou, ela não competiu logo depois, e logo depois já testou negativo. Se ela realmente estivesse usando aquilo para tentar levar vantagem, tentar se beneficiar, não testaria negativo logo em seguida. Mas a gente tá vendo que o rigor do COI com esse caso, com a Rafaela, tá realmente desproporcional. E assim, como o Alexandre disse, no auge da carreira, onde ela com certeza seria medalhista em Tóquio, é muito difícil que ela não fosse. E assim, infelizmente, essa oportunidade está sendo tirada dela. A gente lamenta, a gente deseja toda a força a Rafaela, que ela não desista dos sonhos dela, que ela continue treinando, e a gente tem certeza que ela vai dar a volta por cima e vai voltar calando a boca de quem quer acabar com a carreira dela. Quanto ao doping recreativo, né, o uso das drogas recreativas, a gente sabe também como é o falso moralismo da sociedade, né? Pessoas que são pegas utilizando drogas recreativas são tratadas como marginais, assim, tratadas como escória mesmo, ninguém quer saber, as pessoas apontam os dedos e julgam, mas aí quando um político de direita é pego transportando toneladas de cocaína em um helicóptero, aí as pessoas relativizam, né? Porque é um homem poderoso, branco, né? Um homem com dinheiro, aí as pessoas relativizam, mas quando é um atleta, especialmente se for um atleta negro, um atleta vindo da periferia, né, com uma história com uma origem mais humilde, aí ele é crucificado, aí ele é tratado como um marginal. Tiago, aqui no Brasil relativizam até quando é militar em avião oficial. Não é? Sim. Pois é. E assim, é essa sociedade que a gente vive, é esse tipo de coisa que a gente tem que enfrentar. Então, a Mariana deu um excelente exemplo do Maradona. O Maradona, para muitos, muita gente não reconhece o que o Maradona fez dentro de campo e fora dele, só porque ele usava drogas, sabe? Sendo que essas mesmas pessoas bebem, fumam e só pela bebida, pelo álcool, pelo cigarro não ser uma droga ilícita, elas se acham superiores a quem de repente fuma uma maconha ou usa cocaína, enfim, é isso. E assim, Thiago, só para deixar registrado aqui também, a Rafaela Silva é uma atleta que entende essa posição dela. Ela sabe como que ela é julgada por ser mulher, por ser preta, por ser brasileira, latino-americana, né, por ser lésbica, ela entende. Ela é uma atleta que se posiciona. Eu já vi várias postagens dela sobre esses assuntos, assim, inclusive, no caso Gerson aí, ela não tweetou, ela não escreveu nada, mas ela retweetou uma mensagem dando a entender, assim, que, tipo, não é mimimi, sabe? Você não tá sentindo na pele, então você não pode falar nada. A gente que é preto, que sente na pele, a gente que tá falando sobre racismo e isso acontece. Então, assim, é uma atleta que é uma atleta à esquerda, né? Ela se posiciona. Pois é, Mônica, e aí, assim, isso é mais um motivo para ela incomodar, né? A gente viu aí recentemente. Nas Olimpíadas aqui eu lembro que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro ela sofreu bastante ataques racistas e LGBTfóbicos também. Sim. Foi bem pesado, eu lembro. Assim. Então, realmente é uma pessoa que incomoda, né? Tá na posição que ela tá. Sim, foi surreal. Uma atleta que trouxe uma medalha para o nosso país, que deveria ser motivo de orgulho das pessoas. Eu comemorei muito a vitória dela. E aí as pessoas atacam ela. Foi muito surreal aquilo. E mostra, né, que essas pessoas, mesmo as pessoas que se dizem patriotas, foram as que atacaram ela. E o fato dela se posicionar é mais um motivo para ela incomodar. A gente viu recentemente, né, a Carol Solberg, que gritou um fora Bolsonaro na entrevista e foi super perseguida. Infelizmente,
além do racismo, da homofobia, do machismo, existe essa perseguição contra quem se posiciona, né? Não tenha dúvida, cara. E eu acho até que talvez, nesse momento, logo depois da decisão, a Rafaela esteja até tomando alguns cuidados, orientada por seus advogados, sabe-se lá se tem alguma possibilidade de um recurso extraordinário, se ainda tem alguma coisa no campo jurídico que é possível ser feita. Eu imagino alguns cuidados dela para fazer algum tipo de declaração, mas a gente, aqui no Ala Esquerda, está absolutamente livre para poder fazer essas ponderações que a gente está fazendo aqui e levantar essas enormes suspeitas em relação ao tratamento diferenciado que os comitês antidopagem, as federações internacionais têm, dependendo da cor, dependendo da orientação sexual, dependendo da classe, dependendo do país de origem dos atletas. Infelizmente, as coisas continuam assim. Mas, de qualquer forma, a gente espera, nesse Ala Esquerda, ter feito aí um panorama dessas atualidades. Falamos da Rafaela, falamos do caso do Gerson, falamos da eleição dos jogadores da FIFA, e já não esquenta para o Ala Esquerda 50. Olha, a data super especial para a gente, que ainda vai sair esse ano para fazer um balanço aí do que aconteceu no esporte em 2020. Então, vamos encerrando aqui o 49. Galera, da minha parte é isso. Ótimo momento a todos e até a próxima. Valeu. É isso, sobrevivemos ao ano de 2020. Hein? Eu queria fazer um pedido aí para 2021. Deus, astros, sei lá o que o povo acredita aí. Tô querendo fazer 3 pedidos aí. Queria impeachment, vacina e carnaval, exatamente nessa ordem. É isso, se quiserem ajudar o Botafogo também, olha. Não, pro Botafogo eu não vou pedir nada, cara. Tá bom demais, já elegeu uma prefeita aqui em Juiz de Fora, tá ótimo, sabe? É o máximo que o Botafogo vai conseguir por aí, Mariana. Mas é isso. Até o programa 50 e vamos que vamos. É isso, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.